Olá, Júlio. Espero que esteja bem. Estamos aí no vídeo mensal nosso e mais uma vez escutando o nosso público, né? As pessoas que estão interagindo com a gente e interagindo muito aí nos últimos vídeos, nas postagens. E, Júlio, agora vem um tema que nos desafia muito, né? Foi a grande parte das pessoas que participaram, de alguma forma trouxeram esse desafio aqui para a gente trocar ideias, e a gente conversou com as equipes, né, para trazer alguma coisa aqui em nome da comportamento também. O desafio de tornar o tema segurança mais atrativo, Júlio. Quais são as principais estratégias que a gente consegue ver que faz com que a temática segurança ela se torne mais atrativa para todo mundo? C-levels, gerentes, supervisores, coordenadores, base, né, operacional. E eu, pa, passando aqui para você, eu trago sempre um conceito que no fundo, me incomoda, um conceito e pelas observações que a gente faz, que quando a gente fala de segurança comportamental, a gente tem dois caminhos, né, que eu acho que é interessante de se tornar algo uma verdade. Um deles é a repetição. Então, em segurança, principalmente, eu vejo um volume de repetições se tornando uma verdade. Então, sem respaldo científico, mas na experimentação, não tem certo e errado, né? Mas é importante entender que são esses caminhos. E outro, respaldo científico. E que aqui hoje eu sinto um desequilíbrio nessa balança. Eu acho que muitas ações são realizadas, muitos por a questão do fazer, né? E quando a gente vai observar, sente uma fragilidade no respaldo científico, num processo preventivo, de um próprio diagnóstico, uma própria expectativa de comportamento de liderança. Júlio, como é que você vê tudo isso hoje? Bom dia, Odilon. Prazerzaço, cara. Esses bate-papos são super bacanas. Eu tenho recebido um feedback super legal das pessoas em relação a esses temas que a gente tem trazido. E, sem dúvida nenhuma, hoje eu acho que a gente está trazendo aí um tema que vem das redes sociais, né, sobre atratividade. E essa tua abordagem inicial, ela é muito importante. Ela é muito importante. Quando a gente fala em repetição, na hora me veio na cabeça, né, esse exemplo que você trouxe, né, do repetir, 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 até que isso supostamente vire uma verdade. É o que eu tenho escutado muito de muitas empresas dizendo assim: segurança aqui tem que ser um valor. Tem que ser valor, 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 e repete-se, repete-se, repete-se. E a gente percebe claramente que esse tema passa a ser repetido no discurso das lideranças. A gente percebe uma intenção de se fazer a segurança como um valor, mas eu acho que a gente precisa fazer uma provocação inicial para isso, já conectando com a atratividade, que é o seguinte: é mais fácil nós exercermos um valor quando antes desse elemento se tornar um valor, ele é uma competência, ou seja, conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que fazem a gente exercer aquilo de forma clara, de forma consciente, de forma atenta, porque é nesse dia a dia, nessa repetição saudável, vamos chamar assim, onde você sente o impacto que você traz nas pessoas, usando aquilo como uma competência, é que você vai criando aquilo, você vai criando nesse elemento a segurança como um valor. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala em atratividade, é que nós, profissionais prevencionistas, nós temos que entender que antes de exigir da organização, pode ser do líder, pode ser do operador, pode ser de qualquer área da organização, atuar na segurança como um valor, nós temos que pensar o quanto nós somos capazes de transformar a segurança como uma competência. Eu gosto muito de uma linha de raciocínio proposta pelo Raji Sisodia. A gente tem discutido bastante o Raji Sisodia, né, que é um dos grandes referentes aí do capitalismo consciente. Ele traz no livro dele, Capitalismo Consciente, uma linha de raciocínio para transformação organizacional e, eu diria, sem medo nenhum de errar, que é uma transformação pessoal também. Existem três grandes blocos. O primeiro bloco é o conhecer. Eu tenho que conhecer aquilo que eu estou entrando em contato. E às vezes eu já exijo que as pessoas falem de segurança como um valor sem conhecer as estratégias, como as ferramentas funcionam. Uma vez que eu conheço, eu começo a fazer, aplicar no dia a dia, colocar aquilo em prática, como criar um compromisso, ter uma agenda robusta, uma agenda real para as pessoas, para que elas realmente possam experimentar as ferramentas e os elementos de segurança de maneira bacana, de maneira positiva.
E aí ele diz que chega o terceiro elemento, onde a gente passa a ser aquilo, que é aquilo que a gente chama, então, segurança como valor. Mas eu não chego no ser só pelo conhecer. Não adianta eu dar uma super palestra, passar material, e as pessoas só leem aquilo. Elas precisam aplicar aquilo e sentir o quanto essas práticas impactam nas pessoas. Eu gosto muito de trazer um exemplo de um líder com quem eu trabalhei muito tempo, e ele falou assim para mim: rapaz, um cara já de trecho, 25 anos atuando no segmento siderúrgico, ele olhou para mim e falou assim: rapaz, se eu tivesse entendido que trabalhar com segurança, trabalhar impactando nas pessoas, na importância da segurança, teria gerado pessoas mais eficientes, mais comprometidas, mais preocupadas e que trazem melhores resultados para a companhia, eu certamente estava em outro patamar. Ele brincava comigo assim: que pena que eu demorei para aprender, né? E eu falava: claro que não demorou, né, cara? Então a gente precisa insistir e pensar em modos diferentes de preparar, sensibilizar e educar as pessoas em todos os níveis da organização. Isso não cabe só à liderança, logicamente, para que a gente transforme segurança numa competência, e aí fazer bem feito aquilo que a gente sabe fazer é super prazeroso, e aí passa a ser muito mais atrativo. Uma vez que é atrativo, eu passo efetivamente a tratar isso como um valor. Aliado a isso, e aí eu queria te trazer uma provocação, te devolver a pergunta, eu tenho percebido um movimento no mercado super legal hoje. Eu tenho percebido que muitas organizações elas dizem o seguinte: nós precisamos repensar segurança. E aí eu costumo provocar, e sei que você provoca da mesma forma muitos dos nossos clientes, de que não é só mais um repensar, mas é um ressignificar a palavra segurança para a palavra cuidado. Talvez até a pandemia tenha acelerado um pouco isso, porque a gente sacou, né, muitas empresas, muitas lideranças entenderam que esse cuidado com pessoas não se limitava só a uma inspeção no posto de trabalho, porque o cara se viu numa situação onde ele estava em home office e ele tinha que entrar num ambiente virtual, e a gente teve que desenvolver novas ferramentas, novas competências para trabalhar segurança e, portanto, trabalhar o cuidado das pessoas. Então eu queria devolver esse tema para você, até te provocando, né? O que a gente tem feito hoje dentro da Comportamento para ajudar as organizações, e como é que você acha que isso pode ser melhor explorado para a gente ajudar as organizações a ressignificarem a segurança para um conceito maior, que é um conceito de cuidado organizacional? Júlio, é um grande desafio, né? Passar, como a gente trouxe nos vídeos anteriores, né, que segurança não é só ausência de incidentes, para um conceito de confiabilidade humana, de segurança psicológica, de confiabilidade operacional. Quer dizer, não é uma mudança enorme disso. Eu tenho duas situações que a gente conversa muito. Eu tive uma experiência uma vez, fui chamado para uma reunião com a equipe de segurança de uma grande companhia. E durante o levantamento ali, o briefing, né, era presencial, tudo isso na época, isso tem uns 5, 6 anos que ocorreu, mas foi muito marcante para mim, porque a equipe de segurança, e a gente fala de ressignificar para todo mundo, né, inclusive para a equipe de segurança, inclusive para nós profissionais, que eu acho que é um tema muito importante de ser trabalhado dentro das organizações, para a gente não projetar todas as dificuldades somente para os demais líderes, né? É como se a equipe de segurança sempre estivesse pronta e os demais líderes que precisam rever, e essa ressignificação acho que você trouxe de forma perfeita, são para todos. E uma das várias falas assim: olha, se veja, Dilon, como segurança não é um valor para a gente, por mais que está escrito aqui, o pessoal vai fazer um projeto, não chama a gente. O pessoal vai ter uma operação de maior risco, não chama a gente. Às vezes até desvia atenção para a gente não estar lá. Poxa, você vê como é isso. Na tua opinião, o que acontece? E aí eu não tive como não trazer um exemplo de fora do trabalho, que é assim, né? Se você quer ir num baile, né? Se você quer ir num baile, numa festa, por que você escolhe convidar tal pessoa para ir junto com você? Aí todo mundo parou. Porque alguma atratividade, essa pessoa é atraente. A pergunta que talvez a gente tenha que fazer é: por que a gente não está sendo atraente? Por que não nos estão convidando para a festa? Por que não estão nos convidando para o baile? E aí eu entro bem exatamente nessa ressignificação. A gente vê reuniões de segurança sempre iniciando com a temática segurança. Aí você vai participar da reunião,
Teve acidente? Não, não teve. Próximo tema. Então você não está falando de segurança novamente. E quando você traz esse conceito de ressignificar, como é que eu vou ter conversa construtiva sobre a temática segurança sem olhar somente os acidentes, as ocorrências, os desvios? Né? Que o tema seja um tema mais, assim, não é nem para fazer digestão, mas é que seja convidativo. Que as pessoas vão para uma CIPAT não por causa do brinde, que as pessoas vão para um treinamento não porque saiu o e-mail do diretor e daí tem que ter na lista e ia ficar bem para mim para fazer isso. Tirar esse locus de controle externo, né, que a gente acaba dizendo que as pessoas fazem segurança porque tem meta, eu tenho que fazer inspeção, porque eu tenho que ir lá, porque eu tenho que assinar a lista, porque eu tenho que assinar o DDS lá, a lista, senão para alguma coisa mais genuína. Então, acho que o modo que a gente trabalha a segurança, dessa evitação, é essa palavra mesmo de acidente, ele precisa realmente ser desconstruído. Porque quando a gente fala de cuidado, a gente está falando de coisa boa. De quais são as coisas boas que estão acontecendo, de trabalhar hoje uma visão um pouco diferente, não só de... o pessoal confunde um pouco isso, Júlio, porque às vezes a gente fala disso, fala, não, então não pode mais ter sanções, só reconhecimentos. Não, tem que ter justiça, tem que ter moral, né? E trabalhar o tema segurança é também conversar sobre os temas mais espinhosos, é conversar também sobre as feridas que a gente tem, mas de um jeito que não culpe, que as pessoas sintam-se, sintam, e esse é o principal, que é uma forma de resolver um problema da organização. E que tenha, por um outro lado, um caminho extremamente saudável de comemorações de crescimento e não da ausência de acidentes. Né? Eu estava com uma companhia ontem conversando exatamente sobre isso, e eles estão fazendo comemorações das melhorias das performances do DDS, da observação de abordagem, da qualidade do relatório de investigação, né? E não dos 1.070 dias que a unidade está sem acidentes com afastamento. Então, assim, eles passaram os 1.000 batido, até a própria operação, pô, mas não vai ter uma comemoração dos 1.000 dias? Falou, não, a gente vai comemorar outras coisas, a gente está comemorando o que a gente está fazendo para manter o cuidado dentro da organização. E eu acho que essa é a reconstrução, né? Tem que desaprender para aprender, não tem jeito, né? E a gente está nesse momento para fazer isso. Então, acho que é esse o caminho. Ao invés da gente olhar lá, por exemplo, a gente escuta ainda, Júlio, que um indicador bom é o número de inspeções realizadas. É legal, é bacana a quantidade, mas aquilo que você trouxe, qual é o impacto daquela inspeção na cultura organizacional? Ela está trazendo medo? Ela está trazendo ameaça? Ou ela está trazendo cuidado? Porque você pode ir pelos dois caminhos. E eu posso comemorar lá que a minha área fez todas as inspeções, fez todas as abordagens, fez tudo o que precisava, só que isso está interferindo no clima, porque isso é uma conversa que nós estamos tendo aqui, não é nem de cultura, é de clima mesmo, de segurança. Pode interferir no clima de segurança e não tornar favorável, né? E diminuir a favorabilidade, mesmo com o indicador de tudo realizado. Porque volta a dizer aquilo, e aí eu acho que você foi perfeito na tua colocação, né? A hora que a gente faz sem saber direito por quê e para quê e como, a chance de a gente realizar, mas sem essa genuinidade com o cuidado, pode levar uma mensagem que a gente escuta muito nos diagnósticos de clima e também de cultura, que o discurso está longe da prática. E isso parece que ofende os líderes, dizendo, gente, mas a gente faz de tudo aqui dentro. A gente tem reuniões, a gente faz diálogos, a gente faz... Mas o problema não é o fazer. O problema é para que você faz. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né, Júlio? O propósito. Se eu tenho o meu propósito, é um propósito cumpridor, até a esse nível, a gente não pode realmente entender que segurança é um valor para a organização, porque nem competência virou. Né? Então acho que o desafio é esse repensar, assim, Júlio, é pensar nessa transição, mas transição não é só, primeiro do conceito, obviamente, mas tem que ter mudança de processos para isso acontecer. Senão a gente não consegue progredir. Não consegue progredir. De modelo mental, né? Exatamente. Uma mudança de processo e de modelo mental muito forte. E Júlio, e visão de futuro sobre a atratividade, né? Você trouxe a ideia do cuidado, o que você vê aí que pode trazer para a gente aí num médio prazo? Não precisa falar de longo prazo, não, mas assim, nos próximos anos aqui, o que você acha que vai acontecer com essa
situação, cuidado, segurança, como que você fecharia isso para nós? Assim, de forma muito prática e objetiva, acho que a gente precisa transformar a área de segurança numa área efetivamente integrada dentro da organização, olhando as pessoas de forma muito mais próxima e muito mais integrais. Em que sentido? A saúde tem que conversar com a segurança, que tem que conversar com o meio ambiente, a sustentabilidade. Todos esses temas têm que estar dentro de um grande guarda-chuva do cuidado organizacional. Então, a organização que começar a pensar assim, ela certamente aí no médio, longo prazo, ela já vai começar a influenciar as pessoas de forma diferente, né? Então, envolver as pessoas de forma mais próxima, né? E tomar cuidado para que a gente não diga uma coisa e faça outra diferente. Eu gosto muito de uma brincadeira que eu ouvi de um gerente esses dias. Ele fala assim para mim: o que eu mais gosto das pessoas aqui é que as pessoas tenham autonomia, desde que elas venham falar comigo antes. Então, assim, a gente tem que tomar o cuidado para não passar uma mensagem que confunda as pessoas no dia a dia, porque isso também faz parte da ressignificação do cuidado, né, João? E até para fechar aqui, o Eduardo Sharman, que é um dos grandes gurus europeus, né, para o tema de segurança, ele fala que a gente tem que deixar o tema de segurança mais sexy. Eu gosto dessa expressão que ele usa no livro dele. E ele fala o seguinte, ele entra, poxa, às vezes a gente entra numa área de RH, tem lá liderança 360, você vai num programa de qualidade, é qualidade do futuro, e aí quando você chega na área de segurança, é assim, tabela de acidentes, né? Ele fala assim, isso não é sexy. Nós temos que aprender o quanto antes que para o futuro, o que vai gerar atratividade para o tema de segurança é ressignificar o cuidado e mostrar que segurança faz parte do negócio, não é uma matéria à parte. Nós temos um negócio e esse negócio precisa ser um negócio de alto desempenho, de alta confiabilidade, ou seja, não se faz se não for com cuidado com as pessoas, com os stakeholders. Essa vai ser a diferença do futuro. Esse tipo de modelo mental é que vai deixar, inclusive, o ambiente de negócios um ambiente muito mais próspero, um ambiente de negócios muito mais integrador para as pessoas. Isso é o que vai fazer a diferença no futuro, eu não tenho dúvida disso. Conceito de perenidade, de generatividade, né, Júlio? A gente está aqui para construir um legado de cultura preventiva, né? Eu acho que é esse o ponto. Quando a gente consegue entender isso, a gente vai muito além de fazer segurança por meta, por tudo mais, e sim por um propósito, por uma causa, que é o impacto, né? O Papa João Paulo, ele tinha uma frase que tem, né? A frase é dele, né? Que para mim é muito interessante, que é assim: a cidadania do povo se mede pela capacidade que esse povo tem em se cuidar, né? Então a gente não está falando de segurança como normas, regras e não acidentes. A gente está falando de segurança como cidadania. Eu acho que é disso que a gente está falando. Júlio, muito obrigado de novo, né, por partilhar. Acho que a gente sempre gosta muito desse momento, né? Obrigado, pessoal, pelas redes sociais, pelas participações. A gente continua muito atento a tudo que vocês estão postando. A última enquete que nós lançamos com uma participação super bacana. E no próximo mês vem mais um vídeo aí. Até logo, Júlio. Um grande abraço a todos. Esperamos aí as perguntas e comentários de todos. Até a próxima. Até.